Antônio da Vida Sandália do Senhor, meu amigo também, meu irmão. Eu digo para ele sempre que ele é meu pai. Desde quando eu vou na casa dele, tomo um cafezinho e a gente vamos risar junto. Aí meu companheiro, onde eu vou, chamo ele, me faz cara feia, sempre está disposto, disponível para nos conduzir onde vamos. Deus abençoe o povo, em nome de Jesus. E às vezes eu falei para ele hoje, do galardão, que Deus tinha preparado para ele, o galardão dele é maior do que o meu. Aleluia. Por gentileza, pessoal, abre as vossas Bíblias e livro dos Gálatas. Glória a Deus. Capítulo de número 6, versículo de número 17. Digo eu que Deus vai falar conosco nesta noite. Amém, irmãos? Quantos achou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 17. Desde agora, ninguém me importune ou me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Repita comigo, do Senhor, Jesus. Vamos fechar as nossas Bíblias. Então. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, conta-nos a história da Bíblia Sagrada, que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Gálatas, a Bíblia diz que ele escreveu no seu capítulo 6 e o seu verso 17. Porquanto agora ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia. Quando a Bíblia faz menção da palavra Paulo, logo eu faço uma reflexão e faço uma retrospectiva da vida deste homem, antes de Deus transformar a sua vida por completo. Aleluia. E ele ser um servo de Deus. Pois bem sabemos que o mundo aí fora, pastor, ele cria marcas em nossas vidas, ou ele cria cicatrizes na nossa alma, a qual homem nenhum na face da terra, ele pode apagar essa marca, ou as marcas, ou as cicatrizes que há na nossa alma. Mas nesta noite eu venho trazer uma mensagem que tem por tema 3 marcas. Repita comigo, 3 marcas. Marcas são essas, irmãos. Eu quero pregar nesta noite acerca da primeira marca, que é a marca que levamos. Repita comigo, a marca que levamos. E o apóstolo Paulo, antes dele se tornar o apóstolo de Cristo, ele fez algumas marcas na igreja do Senhor, a qual ficou na história há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Pessoas que foi ferida por este homem chamado Saulo de Tarso. A Bíblia diz que este homem era tão terrível, pastor, e eles entravam nas igrejas, eles entravam na casa de oração, arrastavam os anciãos, as mulheres, as crianças, adolescentes e jovens dentro das igrejas, e trazia para fora e o espancava até aquelas pessoas ficarem inconscientes, ou até aquelas pessoas entrar em óbito, ou aquela pessoa entrar em um estado crítico, a qual não vinha reconhecer ninguém e nem ter os seus pensamentos concretizados. Mas a Bíblia diz, querido, que uma certa feita, a Bíblia diz que ele pegou carta branca ali com os sacerdotes daquela cidade, para ir perseguir o povo de Deus
ou ele vai até o meio do caminho de Damasco. A Bíblia diz que ele e os seus homens, quando estava indo em perseguição da igreja do Senhor, a Bíblia diz que um grande resplendor cercou aquele homem, e de repente ele veio cair daquele cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele vê o resplendor que o cercava. E a primeira coisa que Saulo ele disse: quem é, Senhor? A Bíblia diz que Jesus, olhando, e disse para ele: Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. A Bíblia diz que ele, ainda assustado, ele pergunta: o que é que o Senhor queria dele? É aqui que eu quero pregar sobre a primeira marca. Eu falei que o mundo ele cria cicatrizes na nossa alma, ele cria marcas na nossa alma, a qual o pastor, com todo respeito, ele não pode apagar, a qual o irmão Luciano, ele não pode apagar, porque as marcas que estavam na minha alma e na tua alma, quem apagou o nome dele se chama Jesus. Quem apagou o nome dele se chama Jesus. Quando a humanidade dizia: você não vai prosseguir, você não vai prosperar, você não vai à frente, Jesus estava dizendo: eu cheguei primeiro, eu cheguei primeiro. Levanta a tua mão nesta noite, porque ele chegou primeiro na tua vida, na minha vida, na tua casa e na minha casa. Nesta noite. Marcas que o mundo deixa e só Jesus pode apagar. Meu Deus. Glória a Jesus. E era isso que Saulo estava fazendo com a igreja do Senhor, deixando muitas marcas, muitas cicatrizes, mas Deus estava preparando algo para Saulo. Deus estava preparando o momento certo, na hora certa. Deus estava dizendo: olha, Saulo, um dia eu te pego, um dia você vai ter um encontro comigo, Saulo, e quando você tem encontro comigo, as marcas que tu vai levar é as marcas de Cristo. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que quando ele disse: sou eu, a Jesus, a quem tu persegues, me traz a memória nesta noite. Jesus poderia dizer para Saulo: olha, Saulo, tu sabe quem sou eu? Eu sou o Deus dos crentes, a quem tu persegues.